Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Cá estamos nós! Bom dia, gente linda! Que delícia! Bom dia, Ângela, bem-vinda! Que bom que vocês estão chegando! Que coisa boa! Segunda-feira! E que seja uma segunda-feira de muito poder! Sim, 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 sim. Bom dia, Arlene. Bom dia. Que bom que vocês chegaram. Que coisa boa. Ó, vocês vão chegando aí, que eu vou alcançar minha aguinha aqui e já falo com vocês. Espera aí. Você consegue me puxar uma água? Voltei. Bom dia. Ó, já viajei, já cheguei, saí de Florianópolis. Pra quem não sabe, né, eu moro em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, e hoje eu tô em Joinville, que é a minha cidade natal. Tô na casa da minha mamãe aqui, e tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar hoje. Então tô aqui na casa que eu cresci, e tem muito a ver com o que eu vou trazer na manhã de hoje para vocês também. Eu já falei, essa semana vai ser mais intensa, vocês vão ver outros cenários, mas já estamos aqui. Hoje não tem chazinho não, e depois também vou dizer por que não tem chazinho, mas já tenho uma aguinha aqui, ó. Pra gente começar a nossa manhã. Angélica, tô em Joinville, sim, hoje eu tenho uma agenda aqui. E vocês vão comigo, né? Vocês estão vindo comigo, o importante é a gente estar juntas. Que bom que vocês já chegaram. Ó, vamos fazer aquele movimento agora de segunda-feira. Vai no aviãozinho e envia para as mulheres da sua vida que podem aproveitar esse momento. Envia para elas. Manda aí que mulher que poderia se beneficiar deste momento de poder na manhã de hoje. Envia para ela vir para cá aproveitar esse nosso momento. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, então hoje no Manhãs de Poder a gente vai falar de um tema que para mim, no meu processo de desenvolvimento pessoal, e eu vejo que no processo de desenvolvimento das minhas alunas, é essencial e definitivamente é um divisor de águas. Nós vamos falar de uma coisa chamada criança interior. A compreensão do que é a força da criança interior muda muito o jogo. Ontem, não sei quem estava aqui comigo ontem no domingão ou assistiu a gravação, ontem a gente falava sobre aprender a ser a própria morada, né? A se dar colo. Eu recebi uma mensagem da Jussara maravilhosa, que inclusive vai estar com a gente na turma 8 da mentoria, e é lá de Brasília, e ela me falou assim, e ela é uma senhora maravilhosa, de quase 70 anos, que me falou, eu preciso aprender a me dar colo, eu não sei me dar colo. E a mensagem da Jussara me emocionou profundamente ontem, porque é exatamente sobre isso. O que muda o jogo na nossa vida, o que traz leveza e fortalecimento é a gente parar de esperar do outro aquilo que em profundidade nós mesmas podemos nos dar. E aprender a se dar colo é, sem sombra de dúvidas, entrar em contato com a nossa criança interior. Então, eu quero explicar o termo para vocês, né? Eu acredito muito que quando a gente entende o conceito, o preconceito sai. E a partir desse entendimento do termo, vocês vão ver o quanto faz diferença esse acolhimento na nossa vida. Bom dia para quem está chegando, sejam muito bem-vindas. Vamos fazer uma segunda-feira extraordinária por aqui. Bom, criança interior é o termo que nós utilizamos para identificar partes da nossa psique. O que é a nossa psique? É o que nos compõe a nível mental, emocional, energético e espiritual. É o invisível que nos compõe. E existem partes desse invisível que não cresceram, que não conseguiram acompanhar a nossa idade. Porque pensa uma coisa comigo. Quando você faz aniversários, você não abandona a idade que você tinha.
Você agrega novas idades. E aquelas que você foi, continuam aí dentro de você. Você já parou para pensar? Me dá um exemplo rápido aí. Alguém no chat me diz quantos anos tem hoje? Aquela pergunta que as mulheres têm medo, que a gente tem que parar de ter medo dessa pergunta, né? Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 37 anos. Então, dentro de mim está a Dani de 3 aninhos. Dentro de mim está a Dani de 7. Dentro de mim está a Dani de 14. Ó, Denise tem 34, Angélica tem 39. Então, a Angélica de 20 anos mora dentro dessa Angélica de 34. A Carla tem 55. A Carla de 25, de 32, de 42 mora dentro. A Fabiane tem 45. A Fabiane de 12 mora dentro dessa Fabiane de 45. A Paty tem 41. A Paty de 19 mora dentro dessa Paty de 41. Percebe? A dona Regina maravilhosa, minha mãe, tem 60. A Regina de 13 anos mora dentro dela. Ó, a Jane maravilhosa de 72. A Jane de 59 mora dentro da de 72. Vocês estão entendendo? É como se a gente pegasse... Vocês já viram aquelas bonequinhas russas, as matrioscas? Então, nós somos como uma grande matriosca. A boneca russa, ela tem uma boneca grande que vai abrindo e vem uma menor, uma menor, uma menor e uma menor. Nós somos todas essas bonequinhas. E todas essas idades estão dentro de nós. E tudo que aconteceu na nossa história, nessas idades, está dentro de nós também. E aí, principalmente até os nossos 14 anos, que é onde, de acordo com a psicologia, a neurociência, a gente forma tudo que nós vamos ser na vida. Até os 14 anos, nós definimos os nossos parâmetros, as nossas crenças, os nossos valores. Então, as coisas que aconteceram na nossa vida até os 14 anos têm um peso muito grande. E essa criança interior vai ser o quê? Vão ser essas partes da nossa bonequinha, da nossa matriosca, que ainda ficaram travadas em algo que aconteceu lá atrás. Algo que doeu, algo que aprisionou, algo que machucou. E aí eu fico lá nesse lugar. E volta e meia eu não consigo estar aqui na Dani de 37 anos. Porque aquela Danizinha de 6 anos, ela vem e ela toma espaço. Porque tudo aquilo que não cresceu pede para ser olhado, pede para ser cuidado. E o que a gente costuma fazer com a criança quando ela incomoda e faz birra? Fica bem quietinha, não se mexe, não incomoda, para com isso, não me enche o saco. A gente não faz isso? Minha criança aqui tá todo vapor, gente, que eu tô na casa da minha mãezinha agora de manhã e ela acabou de me trazer um chazinho. Vocês têm noção que hoje não é qualquer chá, é um chazinho da dona Regina? E é de hibisco. Chazinho de hibisco é um estimulante maravilhoso pra gente ter força e energia pro nosso dia. Então, ó, um brinde da nossa criança. Chazinho de mãe é tudo de bom, realmente. E aí, meus amores, essa criança, ela normalmente está presente naqueles comportamentos que você não quer lidar, que você não quer olhar. Sabe quando você faz birra? Quando você fica emburrada? Quando você não consegue desenvolver uma conversa, dizer o que você pensa, ou então você teima demais? Normalmente quem está mandando é a criança. E a criança é birrenta. A criança é muito curiosa. E a criança precisa ser cuidada por alguém. E aí, qual que é a grande diferença
entre a mulher adulta e a criança. A criança precisa de segurança. A criança precisa de alguém que lhe diga o que fazer. Tem um meme ótimo que eu adoro, que tá assim, a mulher parada, né? Dizendo assim, ai, esperando a mamãe fazer a janta. Aí ela regala o olho e diz assim, ih, a mamãe sou eu, ferrou, né? Quem nunca? Porque a gente sabe que esse mundo de adulto não é fácil. É muito difícil a gente viver como adulta. E aí, se eu não cuidar dessa criança que tá lá, muitas vezes precisando do meu cuidado, da minha atenção para poder crescer, eu acabo deixando esse comportamento infantil ditar a minha vida. Vamos a alguns exemplos de comportamento infantil. Eu acho que o outro é responsável pelas coisas que eu preciso na minha vida. Eu sempre estou apontando o dedo para o outro, então a culpa é sempre do outro, né? O outro, foi o outro que fez isso comigo, o outro que me machucou, então a responsabilidade é sempre do outro. Esse é um comportamento extremamente infantil. Ao mesmo tempo, eu exijo do outro, o outro precisa me dar, isso também é extremamente infantil. Eu estou sempre pedindo opinião para as pessoas para tomar as minhas decisões. Eu sempre quero que o outro me diga que caminho eu devo seguir. Às vezes é simples, sabe? Até botar a roupa, ai, ficou bom, não sei, né? Isso é total da criança. A adulta olha para o que quer. Ela pode até gostar de ouvir o outro, mas não como único ponto de partida. Outro ponto de comportamento extremamente infantil é o fato da gente não conseguir falar de coisas profundas, de ter discussões, né? Ai, eu não gosto de discutir. Nossa, eu saio de perto. Ah, não, eu prefiro não brigar. Não é sobre brigar. O comportamento infantil faz com que a gente não enfrente o que precisa ser enfrentado. Ai, deixa pra lá, não gosto de falar de coisa ruim, não quero falar sobre isso. Quem foge é a criança. E aí, se a minha criança tá mandando tanto assim, o que eu preciso fazer, Dani, para que a minha adulta ganhe força? Porque com a criança, se a criança tá mandando em tudo, a gente vai ficar estagnada na nossa vida. A gente precisa crescer. Só que não dá para crescer brigando com a nossa criança. Não dá para crescer mandando ela ficar quietinha e dizer, para de besteira, para de chilique. E aí eu sei que tem bastante professora por aí, educadora, mãe. Como é que a gente tem que fazer com uma criança, gente, para que essa criança se sinta verdadeiramente acolhida? O que a gente precisa fazer com essa criança? A gente precisa olhar no fundo do olho dela, muitas vezes dar um abraço, ouvir, isso mesmo, Angélica, ouvir o que essa criança precisa. Qual a necessidade dela que não foi atendida? O que ela ainda precisa de você? O que ela não recebeu lá atrás e que está fazendo falta para ela? Como é que a gente ouve essa criança? Porque é estranho de pensar, né? Na matriosca, a imagem da matriosca ficou clara para vocês? É como se a gente tivesse que abrir e encontrar qual que é a partezinha, qual que é a fase da minha vida, onde eu fiquei, né? E pra gente pensar um pouquinho nisso, eu quero trazer uma imagem para vocês fazerem junto comigo agora. Imagina que na tua frente agora tem um sofá ou uma cadeira. Quem sabe até tenha mesmo um sofá e uma cadeira por perto aí de você. Um lugarzinho para sentar. E eu quero que você visualize sentadinha nesse sofá a sua criança. Quantos anos a sua menina tem? Que imagem você tem dela? Quantos anos ela tem? Será que ela tem 3 aninhos, 5 aninhos, 7, 10? Tenta ver essa menina aí. Qual é a roupa dela? Como é que tá o cabelinho? Que memória você tem? Muitas vezes a gente tem dificuldade em acessar memórias da nossa infância, porque como a minha mãe tá falando aqui,
algumas gerações foram extremamente podadas, né? Então as mulheres, principalmente com 50, 60, 70 anos, viveram uma época em que as crianças não podiam nem mesmo respirar, né? Criança não era nada. E ativar esse poder da criança, ele é muito importante. Porque ele me permite, eu ativo permissão. E aí, se você olhar para a tua menina, o que será que ela quer? O que será que ela precisa? E como é olhar, a Paty está falando, eu sou tão lindinha, como é olhar para essa menina? Você percebe que ela mora aí dentro de você? É tão importante olhar, porque é essa menina que precisa ser acolhida, que precisa de colo, que precisa de carinho, que precisa de cuidado, para que a mulher esteja forte o suficiente para ir para a vida, para dar o próximo passo. E muitas vezes é isso, a gente vai esquecendo. Eu cresci, deixa para lá. A minha quer atenção e colo. Sim. E aí a gente não escuta e isso acaba indo para a vida, indo para o nosso comportamento, travando a gente na vida. E essa relação de cuidar da nossa menina, por mais estranho que pareça, né? Muitas vezes, principalmente para mulheres que estão muito longe do seu feminino, pensar em se acolher é algo que até assusta, não consigo. Mas veja, se olhando para essa menina, você pode dizer assim para ela: eu tô aqui com você. Conta comigo. Juntas, nós vamos cuidar uma da outra. Porque sabe o que é de maravilhoso que a tua criança te dá? Com certeza, essa criança curiosa, criativa, expressiva, precisa de permissão para você transbordar na vida. E quanto mais a gente acolhe a nossa criança, mais a gente tem coragem e permissão para dar o próximo passo na nossa vida. No livro Mulheres que Correm com Lobos, que todos os dias nós estamos aqui, né, dando gotinhas desse livro. E aí, se você chegou nessa live hoje pela primeira vez, não esqueça que você precisa estar no nosso grupo de WhatsApp, tá, gente? Porque é só lá que a gente coloca as gravações, elas não ficam salvas aqui no Instagram. Então, acabei de colocar o link do WhatsApp, vai para lá para garantir essa gravação. E eu quero dividir hoje com vocês, falando dessa criança, de mãozinha dada aí com a tua menina, um trecho do Mulheres que Correm com Lobos, em que a doutora Clarissa fala sobre o objetivo de entrar em contato, tanto com os contos presentes no livro, quanto com as histórias que aqui estão, as nossas histórias de vida. Ela fala assim: o material contido nesse livro, estamos na página 37 da introdução, tá? O material contido nesse livro foi selecionado para lhe dar coragem. O trabalho é oferecido como um fortificante para aquelas que estão no meio do caminho, incluindo-se as que lutam em difíceis paisagens interiores, bem como as que lutam no mundo e por ele. Precisamos nos esforçar para permitir que nossa alma cresça naturalmente até atingir a sua profundidade natural. A natureza selvagem não exige que a mulher tenha uma cor determinada, uma instrução determinada, um estilo de vida ou classe econômica determinadas. Na realidade, ela não consegue vicejar na atmosfera imposta do politicamente correto, ou quando ela é forçada a se moldar a velhos paradigmas obsoletos. Ela viceja em visões novas e integridade individual. Ela viceja na sua própria natureza. Portanto, se você for introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que ama homens, uma mulher que ama Deus ou todas as opções anteriores, você possui um coração singelo ou ambições de uma amazona,
Se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar a vida um dia após o outro, se você é animada ou triste, majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. E o que é a força da mulher selvagem? É como se fosse uma força que permeia todas essas matrioscas que somos, dizendo que tá tudo bem a gente ser como a gente é. E é só a consciência de como nós somos que nos dá força para a gente transformar o que a gente quiser. Uma mulher adulta não precisa de segurança, ela precisa de coragem. Coragem e confiança. E o que é coragem? Agir com o coração. E como é que a gente age com o coração? Se permitindo olhar para a nossa história com amor. Por isso, na manhã de hoje, eu quero dividir com vocês um conto muito especial, para você ouvir aí juntinho com a sua menina e olhar um pouquinho para a sua história e entender que a força está nela, por mais difícil que tenha sido. Eu não sei o que aconteceu na tua história, eu não sei como foi a tua infância, mas eu quero te dizer que foi do jeitinho que tinha que ser. Tem uma frase que diz: se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito o que eu fiz. Mas se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não saberia o que eu sei hoje. Então, abre o teu coração para receber esse conto, que é um conto muito especial, que nos aproxima da criança interior e nos dá coragem para olhar para a nossa vida. Ela era uma menina de cidade, acostumada a ruas de asfaltos, grades nas janelas, casas protegidas, cimento por todos os lados. Menina de apartamento, fechada. Nunca tinha subido em árvores. Pouco sabia de experimentar e correr na rua. Ela morava com seu pai e com sua mãe. Um dia, o pai chegou e na hora da refeição trouxe uma notícia. Vamos nos mudar. Vamos morar no interior da cidade, na região rural. E a menina lá sabia o que era região rural? Ela não fazia ideia. Mas, curiosa, foi vendo tudo à sua volta se modificar. Os móveis serem carregados, as roupas colocadas em malas, os objetos dentro de caixas e a casa ficar vazia. Depois, entrou no carro e do banco de trás foi vendo a paisagem toda se modificar. Era uma estrada de asfalto que se transformava em estrada de chão, poeira que levantava. Prédios que eram substituídos por árvores e mais árvores. Arrozeiras que mais pareciam campos de futebol. E assim, a menina ia seguindo, curiosa e com olhos atentos, até que de repente ele apareceu. Majestoso, se mostrou e deixou a menina completamente encantada. Nossa! Na mesma hora ela virou e disse: papai, olha o que está acontecendo. O rio, papai, o rio está seguindo a gente. O pai deu uma boa risada e disse: ora, menina, não é o rio que está te seguindo. Ele está apenas seguindo o teu curso e nós estamos acompanhando. Logo ele vai desaparecer, não se acomode. E ela, com os olhos arregalados, não tirava o olho do rio. E via que ia para frente e ele também ia. Ora ficava mais estreito, ora majestoso. E ela foi acompanhando todo aquele movimento de águas. Lá pelas tantas, realmente o rio sumiu. E a menina perdeu a atenção, porque algo novo se mostrava a ela. O carro parou.
E ali estava uma casa. Não era uma casa qualquer, era uma casa com sótão. A menina encantada desceu correndo e já foi subir as escadas. Parou num lugar incrível, com 2 janelas enormes. E as janelas faziam moldura para pés de goiaba. Mais de 100 pés de goiaba. E para surpresa da menina, lá ao fundo estava ele, o rio, majestoso, batendo nas pedras, se exibindo, como que convidando a menina para o carinho. Na mesma hora, ela desceu as escadas do sótão correndo, chegou na mãe e disse: mãe, 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 eu posso ir até o rio? A mãe, ocupada com as coisas da mudança, olhou para a menina e disse: o rio é um lugar muito perigoso. Não é lugar de criança. Quando um adulto tiver tempo, e se tiver tempo, alguém te leva até lá. Não vá sozinha. A menina suspirou. Afinal, os adultos nunca têm tempo. Então, se conformou. Foi ficando sentada no sótão, perto da janela, observando o rio de longe. E ali, ela se acostumou a ficar. Todos os dias, o rio batia nas pedras, ele contava histórias das suas aventuras e andanças. A menina também contava dos seus sonhos e imaginações. E os dois foram ficando cada vez mais próximos. Até que um dia, o rio se aproximou o suficiente para chegar na soleira da janela. E naquele dia, a menina pôde encostar a ponta dos seus dedos nas águas do rio. O momento foi mágico, mas não durou muito. Porque lá de baixo a mãe já dizia: a janta tá pronta, vamos, 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 desce e lava essa mão, chega de brincar. A menina desceu. Só que naquele dia, ela só lavou uma mão. A outra ficou embaixo da mesa, sentindo o rio na ponta dos seus dedos. Dizem que essa menina cresceu, se transformou numa mulher. Mas até hoje, quando a vida aperta, ela lembra que tudo que ela precisa está naquele pedacinho de encantamento, naquele sentir do rio, que ainda mora na ponta dos seus dedos. A menina e o rio. Esse conto é um conto meu, um conto autoral, que nasceu a partir de um alinhavar de memórias das minhas matrioscas, da menina que eu fui, da menina que eu imaginei e de todas as meninas que me compõem. E eu espero que possa abraçar aí do outro lado a tua menina também, com as tuas memórias de infância, com aquilo que você pôde, com aquilo que você não pôde, mas principalmente com o carinho que você pode ainda ter pela menina que tá aí, esperando o teu colo para te permitir ter coragem e confiança para a vida. Que bom que fez sentido. Muito bom que você possa no dia de hoje lembrar da tua menina, quem sabe encontrar uma foto de você pequena. Se você encontrar uma foto sua pequena, posta aqui e me marca, que eu vou repostar pra gente mostrar as nossas meninas. Eu vou mostrar uma foto minha depois também. E assim a gente ganha força. Ó, esse é aquele momento que eu faço uma pose e você faz um print para registrar o que essa manhã de poder nessa segunda-feira te trouxe hoje. Tô com um chazinho de hibisco da mamãe hoje, hein? Capricha que aqui é o cenário da mamãe, tem que caprichar no print hoje. Printou? Printa aí.
espero o seu compartilhar, escreve uma frase do que fez sentido. Eu tô amando ver os compartilhamentos de vocês. É como se a gente pudesse conversar de volta também, né? Quando vocês fazem o print. Vani, querida, que bom, assim que você conheceu meu trabalho. Esse conto ele é muito especial na minha vida e ele não podia faltar aqui no Manhãs de Poder. E aí eu quero dizer para você que nós já estamos com 50% das vagas da mentoria preenchidas, a mentoria Pé no Chão, que é essa chance de você abraçar a tua menina, se reencontrar com ela e dar o próximo passo rumo à tua confiança e coragem. No nosso primeiro módulo de estudo, nós trabalhamos a permissão e o contato com essa menina. Você recebe em casa um objeto de poder muito especial para esse contato. Então eu estou esperando você me chamar, a gente conversar, porque lembra que nunca é falta de tempo nem falta de dinheiro. Vamos fazer acontecer para você estar nessa roda e você poder viver essa experiência por 9 meses e ter o poder que você precisa para dar o próximo passo. Lembrando que não vai ficar gravado aqui no Instagram, então você tem que estar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Vou colocar o link aqui de novo. E eu te espero amanhã, às 7h30 da manhã, para mais uma Manhã de Poder. Um lindo dia para você e para a criança que habita dentro de você. E eu termino assim, ó. Ah, a criança que eu fui um dia hoje veio me visitar e não se encontrou em mim e não se reconheceu. Desaprendeu a sorrir, desaprendeu a sorrir e disse não há de existir de você ser o que você quiser, de ser o que você quiser. Um beijo, gente, um dia lindo pra vocês. Ó, a gravação a gente libera daqui a pouquinho lá no WhatsApp. Um lindo dia, até amanhã. Me chama no WhatsApp pra conversar sobre a mentoria, tá? Dá esse passo por você e pela sua menina. Tchau, gente. Beijo.